Não é apenas o vínculo com os cavalos que os torna notáveis, mas também a variedade de raças existentes. Algumas são lendárias por sua resistência, enquanto outras se destacam por sua aparência impressionante. Cavalo Apipaloosa. É uma raça amada por sua pelagem manchada distinta e tem uma história rica que remonta a centenas de anos. Esses cavalos são reconhecidos por seu temperamento amigável, gentil e leal, tornando-se favoritos entre cavaleiros de todos os níveis de habilidade. Sempre dispostos a agradar, são ideais tanto para iniciantes quanto para cavaleiros experientes. As origens da raça remontam ao noroeste do Pacífico, onde a tribo Nez Percé os desenvolveu e refinou. O nome Apipaloosa vem da região do rio Palouse, onde a tribo vivia. Originalmente chamados de cavalos Palouse, o nome foi posteriormente alterado para Apipaloosa. Infelizmente, no final do século XIX, a raça quase desapareceu durante um período em que o governo dos Estados Unidos visava terras indígenas. Muitos Apipaloosas foram perdidos, roubados ou mortos. No entanto, alguns sobreviventes ajudaram a reviver a raça, e na década de 1930, os esforços para reconstruir a população tiveram sucesso. Em 1938, foi fundado o Apipaloosa Horse Club para registrar oficialmente a raça. Hoje, é um dos maiores e mais influentes registros de raças de cavalos no mundo. Cavalo Acautec. É uma das raças de cavalos domesticados mais antigas do mundo, criado especificamente para força e velocidade. Sua história remonta a milhares de anos, e é uma raça que realmente se destaca. Embora alguns cavaleiros possam não apreciar sua estrutura esguia em comparação com cavalos de montaria mais musculosos, outros o consideram uma verdadeira obra-prima de beleza e funcionalidade. Sua aparência única, aliada aos seus movimentos incríveis, faz dele um cavalo diferente de qualquer outro. Essa raça se originou no deserto de Karakum, no Turcomenistão, um ambiente conhecido por temperaturas extremas e escassez de recursos. Os cavalos Acautec tiveram que suportar essas condições difíceis ao lado dos nômades que dependiam deles para a sobrevivência. Esses cavalos desempenharam um papel vital no transporte e na guerra. Seus números diminuíram drasticamente durante o regime da União Soviética, mas, em 1979, a raça foi introduzida nos Estados Unidos. A característica mais marcante do Acautec é seu pelo, que reflete um brilho metálico sob a luz do sol. Além disso, são conhecidos por seus movimentos suaves e graciosos, tornando-os um espetáculo de se ver. Apesar de sua estrutura magra, são extremamente ágeis e rápidos, sendo altamente valorizados por aqueles que apreciam tanto sua beleza quanto seu desempenho. Cavalo Canadense. É uma raça tão resistente quanto notável. Conhecido por sua resiliência e forte sistema imunológico, essa raça foi oficialmente designada como o Cavalo Nacional do Canadá em 2002. Embora tenha enfrentado desafios relacionados à sua população ao longo dos anos, continua sendo um símbolo de orgulho do patrimônio canadense. Atualmente, a organização Heritage Livestock Canada classifica a raça como em risco, com apenas algumas centenas de novas éguas sendo registradas anualmente. Esses cavalos foram trazidos para o Canadá em 1665 pelo rei Luís XIV da França, tornando-se uma verdadeira peça da história. Eram uma mistura de várias raças, incluindo Belgian, Percheron, Breton e Dalis, o que os ajudou a prosperar nas condições adversas do Canadá. Os cascos resistentes do cavalo canadense frequentemente não precisam de ferraduras, e sua pelagem espessa no inverno permite que ele suporte os rigorosos invernos canadenses sem necessidade de cobertores. Conhecido como pequeno cavalo de ferro, os cavalos canadenses também são incrivelmente fortes para seu tamanho. Sua natureza robusta e capacidade de permanecer saudável sem muitas intervenções os tornam uma raça valiosa e de baixa manutenção. O cavalo cáspio é uma das raças mais raras do mundo, com uma história quase mítica. Durante séculos, acreditou-se que havia sido extinto, até ser redescoberto em 1965. Pesquisadores agora acreditam que o cáspio pode ser o ancestral de todas as raças orientais modernas, o que significa que esse pequeno cavalo pode ter sido precursor de muitas das raças mais conhecidas do mundo. Essa raça é pequena, medindo entre 1,20 e 1,30 metros de altura, mas não se deixe enganar pelo tamanho. Os cavalos cáspios são incrivelmente resistentes e fortes, com uma aparência distinta que os diferencia. Suas cabeças possuem olhos grandes, boca pequena e narinas posicionadas na parte inferior do rosto. Seus cascos são ovais e muito mais fortes do que os de outros cavalos, quase se assemelhando aos de um porco. As características únicas do cavalo cáspio e seu papel na história equina fazem dele uma raça de grande interesse para pesquisadores e entusiastas de cavalos. Apesar de raro,
Sua capacidade de suportar condições adversas e sua importância no desenvolvimento de outras raças o tornam uma parte verdadeiramente fascinante do patrimônio equino. O pônei Eriskay é uma visão impressionante nas colinas enevoadas das terras altas da Escócia, com o vento soprando por sua crina. Essa cena pitoresca poderia fazer parte de um romance, mas também é uma realidade para o pônei Eriskay. Originalmente conhecido como pônei das Ilhas Ocidentais, seu nome reflete suas origens nas Ilhas Hébridas da Escócia. Resistentes e fortes, os pôneis Eriskay se adaptaram ao frio e às condições difíceis do extremo norte. Seu temperamento calmo e gentil faz com que sejam muito apreciados, apesar de sua história desafiadora. A raça é o resultado de uma mistura de cavalos celtas e nórdicos e é um dos poucos pôneis de raça por ainda existentes nas Hébridas. Esses pôneis eram amplamente encontrados nas ilhas, mas seus números começaram a diminuir no século XIX devido ao cruzamento com cavalos maiores, trazidos para trabalhos agrícolas. A raridade da raça hoje é resultado dessas misturas, mas as qualidades únicas do pônei Eriskay permanecem. Com um corpo forte e robusto e uma natureza adaptável, ele é um verdadeiro testemunho das condições adversas que enfrentou. Atualmente, o pônei Eriskay é uma raça rara e especial, valorizada por sua história e força tranquila. O cavalo Shire é uma das maiores raças de cavalos do mundo, geralmente medindo entre 1,60 e 1,70 metros de altura. Esses gigantes não são apenas conhecidos pelo tamanho, mas também por sua natureza dócil. A raça tem origem na Inglaterra, em regiões como Lincolnshire e Cambridgeshire, onde eram usados principalmente para trabalhos agrícolas e como cavalos de guerra. O nome Shire vem da região onde foram criados, e também inspirou o nome do condado na obra O Senhor dos Anéis. Os cavalos Shire são enormes, muitos pesando mais de 1 tonelada. Apesar do tamanho, são incrivelmente calmos e fáceis de treinar. Essa tranquilidade foi uma característica essencial para seu uso como cavalos de guerra na Idade Média. Eles eram treinados para permanecer firmes sob pressão, algo crucial no campo de batalha. Durante o reinado de Henrique II, os cavaleiros precisavam de cavalos fortes o suficiente para carregar suas armaduras completas, que pesavam mais de 180 quilos. Esses majestosos cavalos desempenharam um papel vital tanto na agricultura quanto na guerra, tornando-se um ativo valioso ao longo da história. Hoje, os cavalos Shire continuam a ser um símbolo de força e gentileza, com um legado que remonta a mais de 800 anos.